Tá, tudo bem. Tá, a gente vai fazer, professor, olha meu código, né? Então, bora lá, depois a gente... Meu buffer tá pequeno. Quem foi que pediu para olhar? Qual é a atividade? Trem. Tudo bem, dá, depois altera. Trem. Isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu acho o executável. Problemas com ponteiros, esses são os melhores. Mas é bom porque a confusão que eu vi que era a mesma do código da Fernanda, eram os ponteiros e o processo de alocação dinâmica. Tu anexaste o arquivo certo? Tá dando erro aqui pra... Não. Tá bugado. Vou baixar de novo. Hã? Estava embaixo do meu, é Manuel. Tudo bem. Ó. Por que o nome é esse? Ok, então a sugestãozinha, eu já disse isso, mas quando vocês forem de uma máquina para outra, custa nada remover esses caras aqui, né? O ponto e user. E por que isso daqui tá assim? Porque ele está gerando o executável dentro da mesma pasta. Tu mudou a configuração para fazer isso? É o default do Windows? Fizeste no Windows? Estranho. Essa pasta não era para existir, não. Os pontuais normalmente são gerados no outro canto. Tudo bem. Passageiro, registro, papapá. Pegar um passageiro. Pegar todos os passageiros. Ok, adicionar passageiro. Capacidade, embarcar. Embarcar aqui é do vagão. O que é o problema que está dando já? Hã? Não está embarcando. Ok, tudo bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas, tá certo? Peraí, vamos lá. Que é o mesmo problema da Fernanda, que é o mesmo problema da maioria de vocês. É a confusão que é supernatural e que é realmente complicado do processo de alocação estática e de alocação dinâmica. Ok? Do processo de alocação estática e de alocação dinâmica. Onde é que tu recebe teu passageiro? Onde é que tu cria o teu passageiro? O teu passageiro não é criado em canto nenhum. Tudo bem, mas tu tá fazendo estático ou tá fazendo dinâmico? Tu tá dando new em algum lugar? Tá? Em algum lugar tem um new. Ok. Onde é que tem esse new? Quem é que faz o new? Qual é a classe responsável pela alocação? Ok. Mas o embarcar. Então bora lá. Vamos para algumas regrinhas do processo de alocação dinâmica, tá certo? Praticamente nenhuma dessas atividades da disciplina toda vocês vão precisar usar o new. E aí daqui a pouco eu explico o porquê. Mas se usarem o new, se fizerem o processo de alocação dinâmica, a gente tem algumas regrinhas. 2 ou 3 bem simples, tá certo? Primeira, para cada new, você tem um delete. Ok? E esses news e deletes, eles têm que estar no mesmo nível.
que é que significa no mesmo nível? No mesmo responsável. Tá certo? Então, quem é essa classe aqui que está dando o new? É vagão. Então, onde é que tem que estar o delete? Faz sentido o delete estar dentro de vagão? Faz? Quando você desembarca o cara, o vagão deleta o cara? Ou ele retorna o cara para o trem? Ele retorna para o trem. Então, se o new estivesse dentro do vagão, o delete teria que estar dentro do vagão. Mas não é o vagão que é responsável por destruir a entidade. Ok? Então, o new não era para estar aí. Tudo bem? Então, vamos pensar em outra possibilidade. Supondo que quem faz o new não é o vagão, é o trem. Tudo bem? O trem faz o new. Quem é que tem que dar o delete? O trem, porque a gente tem que ter o mesmo nível. O mesmo nível. Se a gente não estivesse pensando em classes, ou se a gente tivesse em pedaços diferentes da mesma classe, você poderia pensar o seguinte: se existe um método criar polígono, e esse método faz um new, qual é o método que você também tem que ter? Deletar polígono, destruir polígono, porque esses caras têm que virar os pares. Por quê? Porque em relação ao processo de alocação dinâmica, a gente tem que deixar muito clara de quem é a responsabilidade de destruir a memória. Porque senão você vai ter vazamento de memória, simples assim. Ok? Então, você não pode, criar memória dentro de uma classe e esperar que alguém depois delete isso daí. Vai dar errado. Por isso que você não vai encontrar um único método na biblioteca padrão que dê new dentro do método, que dê um malloc dentro do método. Não existe isso. Nem mesmo aquelas funções mais macabrosas, tipo você percorrer uma cadeia de caracteres pegando cada uma das palavras, não faz a alocação dentro da função. Por quê? Porque se fizesse dentro, também deveria ter uma função casada para deletar, e fica estranho. Então, quem cria sempre é quem está chamando a biblioteca, e quem deleta é também quem está chamando a biblioteca. Ok? Então, se você fosse criar, seria mais sentido você criar esse cara, ou, por exemplo, dentro do registro de passageiros. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Acho que não tem cadeira. Será que tem ainda algumas? Ok? Então, isso, eu estou falando sobre alocação, mas daqui a pouco eu vou falar sobre uma forma que vocês não vão precisar fazer alocação, tá certo? Mas só colocando algumas regrinhas. Então, se eu tivesse alguém para dar esse new, quem seria? Opção 1, você dá o new lá dentro do controlador, na hora que você recebe os dados, e o controlador mesmo, no final da história, seja quando você vai perder a referência, ou seja quando termina o teu código, que ainda tem gente dentro do vagão, tem que fazer o quê? Acabou o código. Aí o que você tem que fazer? Você não deu new para um monte de passageiro? Os passageiros não estão dentro do vagão ainda? Você pode terminar o código sem devolver essa memória? Não deve. Ok? Não foi você que deu o new? Então você tem que dar o delete, porque senão, na hora que você rodar o Valgrind aqui, que é um analisador de memória, ele vai dizer: ei, temos 200 blocos de memória perdido. Por quê? Porque você alocou os passageiros com new em algum lugar, colocou esses caras, seja no registro, seja no vagão, seja lá onde for, e simplesmente terminou teu código. Quando terminou teu código, toda a memória alocada não foi devolvida. Aí ele vai dizer: está sumindo memória. Você pediu e não devolveu. Okay? Claro, hoje os sistemas operacionais modernos, né, assim, todos os sistemas eles fazem esse processo de registro de memória. Então, quando o processo acaba, toda a memória que ele alocou é tomada de volta. Mas o ideal é que tudo que você pediu, você devolva. Nem que seja assim, acabou o código, né? Sei lá, aqui no final de... Você tem aqui, se você alocou tudo no controlador, você poderia ter um método aqui no controlador chamado limpar memória ou esvaziar trem, esvaziar referências. E aí quando terminou a linha de comando, você chamaria o controller.esvaziar. Aí o que é que ele faz? Sai devolvendo todo mundo que ainda é de passageiro no trem que você alocou, ou todo mundo que ainda é de passageiro que está no registro de passageiros que você alocou. Você tem que devolver tudo que você pediu antes do processo acabar, ok? Então, essa parte de memória é uma parte chata,
mas tem uma forma de a gente não precisar lidar com ela, certo? Que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então, você vai sim precisar trabalhar com as referências, porque se você não trabalhar com os ponteiros, você não tem como fazer várias pessoas olharem para o mesmo objeto. Tudo bem? Mas você pode criar todos estaticamente e trabalhar só com o processo de referência. Exemplo, a gente não tinha contatos e favoritos? Contatos e favoritos? Então você imagina, em um deles eu armazeno. Onde é que você vai armazenar? Contatos. E outro dele eu referencio. Então vem lá, você pega o contato, copia o contato e copia ele para dentro do teu bloco de contatos. A partir de então, você vai trabalhar com o quê? Com as referências daquele bloco. Então, favoritos vai pegar o endereço do bloco que está dentro de contatos, que não vai mudar. Da mesma forma que no trem. Onde é que ficariam os... Deixa eu abrir a versão mais nova aqui. Justamente por causa desse problema, eu reescrevi o trem. É uma mudança simples, tá? Então, vocês não precisam mexer em nada do que vocês fizeram, mas como eu sempre percebo que é que está sendo confuso numa atividade, reescrevo ela para o semestre que vem, o trem ele tem a seguinte coisa. Mesma coisa, tá vendo aqui? Trem, vagão, passageiro. Tudo igual. No trem você tem embarcar, aí no passageiro você tem embarcar. No trem desembarcar, passageiro desembarcar. No trem procurar, passageiro procurar. Tudo isso é igual, no trem você tem adicionar vagão. Tudo bem? Só que os vagões, eles referenciam os passageiros. Lembra da setinha aberta? Não, referenciar no sentido de que isso daqui não é um estático, isso daqui é um ponteiro. Aqui não bota ponteiro no ML. O ponteiro para vocês é essa setinha aberta. Certo? Significa que os vagões, eles conhecem os endereços dos passageiros, mas não são os vagões que, entenda, guardam os passageiros. Tá certo? Da mesma forma que os favoritos conheciam os endereços dos contatos, mas não eram os favoritos que guardavam os contatos. Entendeu? Os contatos estavam armazenados em outro lugar. Alguém era responsável por armazenar os contatos. Então, se você imaginar aqui, né, você tem o trem que recebe passageiros, endereço, que recebe... Poderia até ter outra setinha aqui aberta, tá? Porque a gente tem assim. E o vagão que trata com os passageiros, os ponteiros. Mas os passageiros estão armazenados onde? No registro. A gente tinha um pedido de fazer o registro de passageiros, não tinha? Da mesma forma. Então, os passageiros estão armazenados no registro. Então, o que é o fluxo? Você pega o passageiro, coloca, ele vai a cópia, né? Você cria o passageiro estático, os valores dele, e armazena ele dentro do registro. Do registro você pega a referência. E a referência desse objeto, que você criou estaticamente, esse cara aqui não é ponteiro, tá vendo? Assim, não tá vendo porque não tem nada aí, né? Mas assim, esse cara aqui não é ponteiro. Essa referência desse cara, desse objeto que está guardado aqui, por isso que essa setinha, por isso que a pipazinha é pintada de preto, ok? Esse elemento que está criado, que chegou estático e está armazenado aqui, sem precisar dar new, sem precisar dar nada, você fez um pushback ou então um insert do mapa, sei lá, esse cara tem um bloco de memória, não é verdade? E esse bloco de memória não vai mudar, esse cara vai ficar aqui. Então, sempre que alguém quiser saber quem é esse passageiro, vai pegar o teu get aqui, eu quero saber desse passageiro. Você retorna o endereço dele e passa o endereço desse cara para o vagão, passa o endereço desse cara para o trem, e esse cara entra no vagão, sai do vagão, entra no vagão, sai do vagão, mas você não precisa ficar criando new nem delete, porque ele foi armazenado estaticamente aqui, e daqui você pegou só o endereço. Foi ou não foi? O registro estava meio confuso, né? Eu tipo assim, a minha equipe, eu e a usamos também armazenar todas as contas que entrasse ali e só guardando quem entrou. Mas foi o pedido que, assim, o original do trabalho era assim. Então foi isso.
É porque o original do trabalho era... Aí, para ficar mais claro, registro faz duas coisas. Primeira coisa, porque aí fica mais fácil de entender. Sempre que você tenta adicionar, não precisa mudar em nada a tarefa de vocês, tá certo, pessoal? Isso aqui é para versão futura. Por exemplo, toda vez que alguém entra no trem, independente de conseguir ou não conseguir entrar no trem, ele é tipo cadastrado, sacou? Então, tipo assim, tenta adicionar o Rufus no trem. O Rufus não conseguiu entrar no trem, mas ele entra no cadastro. O objeto Rufus, ele está criado, ele tem um espaço dele lá. Professor, e era assim? Eu vou dizer pela quinta vez, não era assim. Ficou assim para ver se facilita a compreensão. Então tudo bem, vou tentar embarcar o Rufus. Então qual a primeira coisa que eu faço? Adiciono o Rufus lá no registro. Estático mesmo, registro de passageiro, sem ponteiro, sem nada. Então o objeto está criado, está sendo indexado pelo mapa. Aí o que é que eu faço depois? Pego a referência para o Rufus, porque o Rufus existe, ele está guardado, está ali. Pego a referência para o Rufus. E essa referência eu vou passar para quem? Para o trem. Trem, tenta embarcar. Esse projetor é ruim, ele vai ficar ferescando com a gente. Aí tem sempre que ficar olhando se não quebrou a gravação, porque de vez em quando... Ok. Então, essa referência desse cara que existe, que foi criado, que está lá bem quietinho, bonitinho, esse endereço dele é quem eu vou passar para o trem. Então, o ponteiro vai para o trem, o ponteiro vai para o vagão. Descobri que eu não consigo embarcar esse cara porque não existe mais espaço, mas eu não tenho que deletar a memória. Por que eu não tenho que deletar a memória? Porque não tem new. A memória foi criada estaticamente, guardadinha onde? Dentro do registro. Ok? Então, em quase todas as atividades, seja por exemplo, as que vocês fizeram, as primeiras que a gente fez. Lembra do login? O login era ponteiro, na verdade? O loginzinho que a gente recebia um usuário. Em algum canto você dava um new ali? Não. Porque aquele login referenciava o bloco de memória que existia em algum outro lugar que foi criado estaticamente. A mesma coisa nos favoritos. Os favoritos referenciavam o bloco de memória estático dos contatos. A mesma coisa na disciplina e nos alunos. Eu adiciono o bloco de memória lá na disciplina, adiciono o bloco de memória nos alunos, depois eu pego os endereços e referencio. Ok? Então esse é o tipo de problema que só vocês têm, porque só vocês veem os famigerados ponteiros, né? Mas isso é bom, porque faz com que todas as outras linguagens se tornem mais transparentes, né? Isso é legal, uma confusão legal. Ok, ficou um pouquinho melhor a questão da memória agora. Ficou um pouquinho melhor. Depois, aí a gente vai talvez ver os ponteiros inteligentes, né? Mas do jeito que está aqui, então você não precisa dar new nem delete. Você descobre quem é a pessoa que armazenou o objeto. Aqui, ó, registro. Faz a cópia dele lá e depois trabalha com a referência daquele bloquinho de memória para todo o resto do teu programa. Mas, alguém quer que eu olhe mais alguma coisa? Eu acho que era esse o problema. Então vamos só olhar aqui o código do Assis e ver o que é que está feito. Então vamos lá. Desembarcar. Embarcar. Pronto, então aqui, ó, embarcar. O trem está recebendo um bloco de cópia, correto? Eu estou criando um passageiro estático aqui. Não é estático esse cara que eu estou criando? Não tem new aqui, então é um passageiro. Estou criando um bloco de memória e estou passando esse bloco de memória para o trem. Vai. Chegou um passageiro, uma cópia do valor de passageiro bem aqui. Aí eu vou fazer o quê? Primeiro erro, tá certo? Para cada cópia do vagão. Se você alterar a cópia do vagão, você está alterando o vagão original? Não. Professor, e esse erro já tinha acontecido umas 3 vezes com o senhor só em sala de aula. E é assim mesmo. Tá bem? Ok. Então, na hora que eu vou embarcar,
eu vou pegar o vagão original e vou passar. Olha, por enquanto ainda está estático, tá vendo aqui? Passar estático. Então, se eu estou passando estático, eu nunca conseguiria passar a referência do cara que está no registro, né? Então, na nossa versão nova do trabalho, a primeira coisa era cria o cara do registro. Pega o endereço desse cara que está dentro do registro, passa o endereço desse cara para o trem. Então, aí a gente veria os ponteiros, né? O ponteirozinho passando. Posso até fazer rapidinho aqui. Nós vamos continuar olhando, tá certo? Então, embarcar. Ok. Embarcar. Para cada cadeira, o teu vetor é um vetor de ponteiros. Então, você não consegue colocar dentro do vetor de ponteiros um passageiro. Porque o vetor de ponteiros não guarda... Cadê? Não é capaz de guardar isso daqui. É aqui que tu dá o new? Cadeiras ali embaixo. Tá. Por que tu tem duas vezes o laço? Se pra checar, tá? Se o cara já tá. Ah, tá. Primeiro tu verifica se ele... Se ele já tá. Tu não tem um search, não? É? Podia usar o search, para não ter que fazer duas vezes o mesmo laço. Tudo bem. Então, se ele já tá, não faz nada. Aí tá aqui, ó. Cadê, Pitombas? Se ele não está, aí tu dá um new bem aqui. Só que lembrando da nossa regra número 2, né? News e deletes tem que vir no mesmo nível. Tá certo? Então, por isso que Só tirar uma coisa também. mas só não estava funcionando por causa daquele e-comercial, viu? Lá no vagão. É porque a gente mudou bastante as coisas. Mudou 100 mil, ponteiro, aí não tava. Mas normalmente acho que eu não tenho muito destinado pro vagão. Tudo bem, mas é porque... Então eu vou mudar a cara dele só para ficar parecido com o que deveria ser, tá? Então vamos voltar lá para... aqui pro embarcar, ok? Então tudo bem. Embarcar é de quem? Não, isso aqui é o quê? Trem, né? Vamos aqui pro controlador. O controlador pede que eu embarque o passageiro com esse nome. Então qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço aqui? O que é que eu tenho que verificar? Se ele já existe, né? Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui pseudocódigo, né? Ele já vai estudando, Hã? no embarque já verifica, já É existe. que ele fica só lá na. É, tudo bem, mas aqui a gente vai trabalhar com duas coisas. O registro de passageiros, onde eu tenho os objetos, que é a versão nova, só para ver se vocês entendem melhor, tá bom? E 2, o trem. Então a primeira coisa é registro.get. Vou pegar o cara que tem... Oh, glória. Vou pegar esse cara, vou fazer assim. Auto, nome, recebe, o I na posição 1, verdade? Então eu vou pegar... Vou pegar o passageiro que tem esse nome. Tudo bem? Se ele não existir, o que é que eu tenho que fazer? Será que vai ficar assim mesmo? Tudo bem, ó. O nome do passageiro é o primeiro parâmetro, ok? Eu tenho que saber se ele já está cadastrado. Então eu tento pegar ele no registro. Se ele não existir, o que é que eu faço? Registro.adicionar. Aí eu crio, né, o passageiro com esse nome. Aí essa informação vai ser copiada para o registro e o registro vai fazer a cópia dessa informação para o mapa. É dali que eu vou pegar o ponteiro, é daquele bloco de memória. Eita, vai ser divertida essa aula. Tudo bem. Adicionei o passageiro está lá. Aí eu vou lá e faço o que agora? PES recebe registro.get de nome.
Porque agora sim, agora eu tenho o endereço de passageiro. Que o passageiro está armazenado onde? O objeto? Dentro do registro. Com esse passageiro, eu posso até colocar assim, né? Esse passageiro que é um pas asterisco, né? Eu vou passar ele para quem? Eu passo esse cara para o trem. O trem vai receber a referência de quem? Do passageiro. Que está onde? Guardado onde? No registro. Ou seja, esse bloco de memória que está sendo referenciado por essa variável existe e vai continuar existindo até o final do programa. Porque ela está onde? No registro. E por que eu não preciso dar o del? Porque esse cara não foi criado dinamicamente. Ele está lá, o bloco estático que eu criei e coloquei dentro desse mapa que está aqui dentro desse registro. Aí se ele fosse embarcar novamente, tem que criar outra estrutura para colocar ele? Não. Faz de conta que o cara desembarcou. Ok? Desembarcar é string, né? Desembarcar é só se livrar da referência, colocar nulo lá na cadeira. Mas não existe uma lá, né? Porque assim, o cara entrou no trem, está registrado. Então é sempre o mesmo objeto que entra e sai do... É sempre o mesmo objeto que entra e sai do trem. Aí quando ele entrar de novo, ele tem que criar outro registro aí, né? Não. Quando ele entrar de novo, ele faz o teste. Esse cara já existe no registro. Como ele já existe, eu não adiciono de novo. Eu vou pegar o mesmo. Pessoal, eu sei que vocês fizeram diferente, porque a descrição da atividade antes estava diferente. Porque é muito difícil fazer uma coisa que as pessoas entendam. Entendeu? Por incrível que pareça. É difícil para dedéu conseguir você criar um modelo e uma forma de abstração que você pega aquele exemplo mega complexo do mundo real e transforma em uma coisa extremamente, entenda, simplificada. Então você fazer uma simplificação de uma coisa complexa é muito difícil. Hello, Modesto, cai dentro. Tudo bem. Melhorou, pessoal, a nossa ideia, a nossa percepção do bloco da alocação dinâmica. Então a primeira coisa que você vai se perguntar sempre quando for fazer uma atividade, principalmente quando você está tendo várias referências ao mesmo objeto, é quem é que guarda esse objeto? Tá certo? Quem é que guarda esse objeto? Porque em algum canto só existe um objeto e todas as pessoas estão referenciando esse objeto. Esse é algum canto que guarda esse objeto. Se for estático, de boa, o objeto vai se embora sozinho quando essa coisa desaparecer. Se for dinâmico, essa coisa que guarda esse objeto é responsável por fazer o que no final? Dizer tchau, tchau ao objeto. Alguém tem que ser responsável por ele, diz? Se existe ponto get, vai retornar o ponteiro? Ele retorna o ponteiro. Mas no fundo, o registro só tem uma lista de passageiros. Ok? E aí eu peço para pegar o passageiro com esse nome, ele retorna um endereço para aquele cantinho na lista que o passageiro está bem guardadinho. Está bem guardadinho e o cara vai ficar lá para sempre. Ok? Tudo bem? Ok, né? Então assim, como a gente vai ter esse problema, assim, agora presta bem atenção, que isso é chato pra dedéu, tá certo? E é uma questão da linguagem e a gente tem que absorver. Esse cara, olha pra cá, olha que coisa nojentinha, tá certo? Licença aí. Tudo bem. Olha que coisa nojenta. Esse cara foi criado, beleza? Esse carinha aqui foi armazenado dentro do registro, ok? Quem garante que esse cara não vai mudar de endereço? Esse cara não foi armazenado dentro do registro? Você não tem um ponteiro para aquele bloco de memória? Não é isso que o ponteiro te dá? Um ponteiro para o bloco de memória? E se por acaso esse cara sair do canto? Você vai ficar apontando para o cara errado? Vocês conseguem imaginar em que caso esse cara sairia do canto? Se eu armazenasse utilizando que estrutura? Esse cara em que estrutura? No vector. Se eu insiro esse cara no vector, ele está lá, no cantinho do vector, né? Aí quando eu dou, por exemplo, ordenação, o cara saiu do canto, mas o ponteiro aponta para onde?
Mesmo bloco de memória. Como é que você resolve esse problema? Utilizando o quê? Um mapa ou uma lista. Porque como são elementos ou estruturas que não precisam de memória contínua, depois que você cria o teu nozinho do mapa, ele vai estar lá naquele cantinho de memória muito feliz, muito satisfeito, vai ficar para sempre lá, enquanto aquele mapa existir. Ou então quando você cria uma lista ligada, cada push que você dá na lista ligada, deixa o bloquinho lá, o bloquinho de memória muito bem, muito feliz. Não importa se você ordena ou se você faz qualquer coisa. No fundo, você não está mexendo com o bloco, você está mexendo apenas com as referências. Então, se a pessoa, se a entidade que guarda os seus elementos for um vetor, a chance de você perder a referência é grande. E a chance de você descobrir por que está dando errado é zero. Zero é bem grande. Nunca que vai descobrir por que está dando errado. Nunca mesmo. Essa linguagem, pô, tem uns bugs assim do mal. Eu lembro de código que era eu voltando pra casa, louco, debugando pedaço por pedaço, e no ônibus, quase chegando em Fortaleza com a bateria assim com 5%, quase para derrubar, e eu, meu Deus, me dá mais 5% de bateria para ver se eu resolvo isso. Aí descubro que o problema é no sorte. Por que é que o sorte está dando errado? Aí, tô perdendo a referência. Muitas horas depois. Então fica a dica, entendeu? Se você está precisando de uma estrutura para armazenar os elementos que você vai ficar referenciando, ou usa lista, que os elementos não saem do canto, ou usa mapa, que os elementos não saem do canto. Não, vai descobrir nunca porque está dando errado. Porque você não vai ver. Não é um erro de sintaxe nem nada disso. O quê? Claro que o mapa usa muito mais memória, porque você precisa das chaves, de toda a estrutura e etc. Ok? Assim, meu povo, o que vocês estão escrevendo aqui, o que a gente está fazendo em PO e o que a gente vai fazer agora em sala de aula, vai ser muito simplificado quando vocês virem banco de dados. Porque a gente está fazendo em memória, em código, tanto o papel das entidades quanto o papel do banco de dados. Esse papel aqui de guardar os elementos, referenciais, entendeu? Então o banco vai resolver um monte de coisa para vocês, principalmente o problema que a gente vai ter que fazer agora na mão, que é o problema das... que é o problema das associações reflexivas, né? Aluno tem várias disciplinas e disciplinas têm vários alunos. Vocês lembram como foi que a gente resolveu, não foi? Como foi que a gente resolveu isso? Aluno tem várias disciplinas, disciplina tem vários alunos. Como foi que a gente resolveu isso? O que é que aluno guardava? Um vetor de ponteiros de disciplina, na verdade. E o que é que a disciplina guardava? Um vetor de alunos. Quando eu pedia para a disciplina adicionar o aluno, o que é que ela fazia? Pegava o aluno, colocava na lista dela e depois se colocava dentro da lista do aluno, mas eu tinha que garantir que eu não ia ter o bendito do loop, né? Então, quando você faz isso, na verdade, você não faz isso. Quando você faz isso, é criada uma entidadezinha no meio, né? O banco ele faz uma coisa para você que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora para simplificar a forma como a gente vai ter que construir boa parte das atividades que vem daqui para frente. Porque, por exemplo, você imagina o seguinte: conta bancária. Quando você tem uma conta bancária é de boa, né? A pessoa tem várias contas. O banco tem vários clientes, o cliente tem várias contas. Aí você tem conta conjunta. Aí o que é que tem que acontecer? Aí a conta não é mais posse do cliente, percebem? A conta é conjunta agora, então a conta não está mais salva, armazenada no cliente. A conta pode ser de várias pessoas. Então o cliente conhece a conta, então a conta está salva em algum outro lugar.
Então você tem um repositório de clientes, olha o bichinho aparecendo, um repositório de contas, tá vendo? Exato, um repositório de clientes que guarda quem? Os clientes. Repositório de contas que guarda o quê? As contas. Cada cliente conhece as suas contas e cada conta sabe quem são os seus donos, seus clientes. Você vai para uma coisa tipo o WhatsApp, né? O LoveZap aqui da atividade. Você vai aqui para o LoveZap. LoveZap. Uma pessoa tem vários grupos. Ou então conversas, né? Que você pode imaginar que uma conversa é um grupo de 2 pessoas, ok? Uma pessoa tem várias conversas ou vários grupos. No fundo, o grupo representa tudo. Um grupo de 2 pessoas é um bate-papo, ok? Então, a pessoa tem vários grupos, mas o grupo é da pessoa? Não. Então, uma pessoa tem vários grupos e um grupo tem várias pessoas. Quando a pessoa manda uma mensagem para o grupo, ela está mandando para todas as pessoas daquele grupo. Então, uma forma de simplificar isso tudo para a gente, né? Todas essas referências cruzadas, esse problema de loop, é criar alguém que vai fazer o trabalho para a gente, que é isso que a gente vai criar agora. Vamos nós. Arquivo, novo arquivo ou projeto. C++, não QT. E aí vai ficar muito mais simples se vocês fizerem dessa forma que a gente vai ver hoje, tá certo? Mas muito mais simples mesmo. A gente vai fazer o aluno disciplina de novo, tudo bem? Só para vocês verem como tudo aquilo que a gente levou quase 1 hora para fazer, a gente vai fazer em 10 minutos, tá bom? Então bora lá. Dropbox, disciplinas, PEC, S10E02, Alu disciplina. Falta só 1 mês e meio, não? Ó, outubro, a gente só tem mais novembro. Ai não, ainda falta coisa, né? O que é que tá errado na minha conta? Hoje não é a 10ª semana de aula, não? É porque o semestre, é porque assim, o normal é que o semestre tenha 16 semanas. Só que por causa dos muitos feriados, a gente vai até dia 20 e... Onde é que o semestre acaba? 22 de dezembro, né? O pessoal que vai ficar de final, vai ficar pro dia 22, assim, quem quiser ficar de final, né? Quem quiser ficar de final. Não, ninguém. Mas pro cara ficar de final em PO, ele tem que ser muito esforçado, mano. Tem que tentar, tem que ser esse cara valente. Semestre passado só teve um, mas ele era valente. Ficava valente, lutou até o último minuto. Ali ele passou, só porque eu disse assim, esse cara é valente mesmo, viu? Ali ele passou. Olha aquele momento, tipo, sério, Cavaleiro do Zodíaco e tal, que já morreu umas 10 vezes e tal, ressuscitou, pediu ajuda dos amigos, do Cosmo, dos santos, fez promessa, e esse cara merece. Então, a história dele pode ser a sua, né? Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Ok. Não precisa ser assim. Dropbox. Vamos copiar já tudo que a gente tem dos outros. Era bom a gente criar logo um atalho para facilitar essa nossa vida sofrida, né? Ctrl T. Home tem, eu criei esse template aqui. Template CPP. O manager, o split. O manager, o split, amém. Era bom a gente ter também o controlador, né? Qual é o que tem o controlador que a gente já fez?
Deixa logo essas coisas tudo no ponto, que a gente vai fazer tantas vezes a mesma coisa, né? Isso daqui, não. Isso daqui, não. Disciplina. Foi esse daqui que eu fiz? Tá. Pronto. Tchau, trem. Manager split. Ok. Então, ó, eu vou só já copiar, colar tudo que a gente já fez. Vocês lembram desse cara aqui? Não lembro? Lembro desse cara aqui que a gente já construiu. Ok. Vocês lembram desse pobre coitado aqui também, né? Ok. A gente tinha feito um código semana passada que transformava um vetor num string, não era? Vou copiar ele também para ficar para sempre com a gente. Foi na clínica, foi? Pronto, esse cara aqui também vai ser nosso novo amigo. Amo você. Vou colocar esse daqui nos meus templates para sempre poder já usar de cara. Ai meu Deus, não. Só quero adicionar no rabinho aqui, só quero botar ele aqui no rabinho. Pronto, tá aqui no rabinho, nosso vet to string. Ok, então vamos de cara aqui, tá bom? Então vou partir do manager e do split, e só, ok? Então vamos fazer o nosso aluno disciplina. Vou fazer de duas formas, a forma mais fácil e a forma mais fácil ainda, combinado? Tudo bem? Então vamos começar da mais fácil. Mais fácil a gente utiliza estruturas que vocês já conhecem. Então a gente começa de quem? O nosso aluno, o que é que ele tem? Um nome, né? Um nome, aluno, nome, e o que que ele tem? Disciplinas. Using namespace std. Cadê as disciplinas do meu aluno? As disciplinas são um vetor de disciplina, só que os ponteiros, né? Vai, tá escuro pra mim. Ixi, vocês estão vendo nada. Problemas técnicos. Ok. Por que isso daqui tá dando errado? Não, meu teclado travou. Não consigo mais escrever nada. Vai copiando letra por letra assim com o mouse. Eu sou abestado, socorro não. Vou parar a gravação.